Olá, meu nome é Rafael Passos Domingues. Eu autorizo a gravação e a publicação desta aula. O assunto hoje é redução de dimensionalidade. Vou trazer aí uma perspectiva física e matemática, fazendo uma digressão sobre conceitos importantes nessa área tão fundamental para a introdução de Machine Learning. Eu vou falar um pouco sobre o que é dimensão, definir a dimensão, né, as motivações para se aplicar a técnica e o conjunto de técnicas de redução de dimensionalidade, a maldição da dimensionalidade, que é algo que está relacionado ao custo que se tem, né, ao reduzir a dimensionalidade na perda de informação, embora isso vai ser muito importante para o tempo de treinamento, né. Vou fazer uma breve digressão sobre autovetores e autovalores, conceitos da álgebra linear que são aplicados nas principais técnicas de redução de dimensionalidade. Vou fazer o pipeline PCA, que é a análise de componentes principais, no passo a passo. Vou mostrar os métodos de variância e identificação de cotovelos. Em seguida, a técnica de kernel PCA, Mindful Learning, que está associada a um aprendizado múltiplo, trade-offs, onde vamos tratar aí do equilíbrio entre desempenho, velocidade de treinamento e como a escolha da técnica de redução de dimensionalidade vai definir a escolha da técnica de treinamento e todo o resto na análise do seu problema, né? Vou trazer aí uma perspectiva de talvez um princípio fundamental que possa ser associado a essas configurações de sistemas, em analogia com a mecânica quântica. Vou apresentar algumas técnicas, em especial a PCA, kernel PCA e a LLE. E, por fim, o fechamento, né? Essa aula está baseada no livro Hands-On, de Machine Learning, com Scikit-learn, Keras e TensorFlow, bibliotecas do Python, que a gente vai explorar um pouco. Também foi baseada no livro Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas, de Stephen Thornton e Jerry Ben-Merrill. Também, para trazer a analogia da mecânica quântica, eu parti do livro Sakurai Napolitano, Mecânica Quântica Moderna. Então vamos lá. Fundamentos físicos, né? Dimensões, sistemas quânticos e analogias fundamentais a gente vai poder vislumbrar nessa aula. Técnicas matemáticas, né? A identificação de autovetores, matriz de covariância e métodos não lineares serão apresentados. E, por fim, aplicações práticas na hora de fazer a escolha da melhor técnica. O que é dimensão, né? Numa perspectiva fundamental, eu trago aqui a definição. Dimensão é o número mínimo de coordenadas necessárias para especificar qualquer ponto em um espaço matemático, né? Na física, ela representa, de um modo mais profundo, os graus de liberdade ou parâmetros independentes que descrevem um sistema. Então a gente pode pontuar aqui o espaço euclidiano, a física quântica e o machine learning nesse encontro, né? Quando a gente fala de dimensão, a gente pensa nas 3 dimensões espaciais, mais uma temporal, né? Que ela é suficiente para descrever a maioria dos fenômenos. E, na verdade, ela só descreve os fenômenos que são macroscópicos, né, e a baixas velocidades muito baixas em relação à velocidade da luz. Quando a gente vai para sistemas quânticos, eles requerem análise em espaço de Hilbert, de dimensão infinita, para descrever completamente o estado das partículas. E aí, em Machine Learning, a gente tem esse encontro no desafio de que cada feature, né, ou atributo de um dataset, interpretando feature como uma coluna, uma matriz de dados, né? Você tem diversos dados, e tags como rótulos, que definem a consequência desses dados, dessas features, né? Isso vai representar a dimensão do espaço de características, que pode chegar a milhares, né? Isso representa um grande desafio. E aí, numa perspectiva mais profunda, quando a gente fala de matéria, né? A matéria, ela pode ter dezenas de parâmetros observáveis, né? Ou propriedades mensuráveis. Mas nem todas são necessárias para eu compreender de fato o que é matéria. E aí o que vai ditar muito isso é a escala que você está analisando o problema, a velocidade, né, desse sistema, e
seu comportamento vai depender do contexto, né? Por exemplo, a massa ela pode ser estudada como massa efetiva, como massa inercial ou como uma carga gravitacional, né? De um modo geral, descrever a massa é descrita como o inverso da derivada segunda e parcial, né, da energia com relação ao vetor de onda. Né, uma definição bem estranha, mas que vai fazer sentido ao longo da aula aí. A massa por si só ela vai encapsular diversas features, né? De um modo geral, ela encapsula a dispersão das partículas através do vetor de onda, parâmetro K aqui na equação, e a curvatura de banda, a estrutura eletrônica, né, de partículas de escala subatômica. O observador é quem escolhe o subconjunto de dimensões que mais fazem sentido dentro do experimento ou modelo. Isso é, por si só, a seleção de features. E a redução de dimensionalidade nada mais é do que a formalização matemática dessa escolha, ou desse conjunto de escolhas. Então é isso que eu quero trazer aqui, tá? Para a reflexão inicial, quando a gente vai falar de dimensão de uma forma geral. Para que não se confunda os aspectos da dimensão espacial, né? As 3 dimensões, comprimento, altura e largura, que a gente está acostumado, mais uma, né? O tempo. Mas quando você parte para um problema de teoria das cordas, embora não seja uma teoria falseável, você precisa de 11 dimensões para definir, né, essa teoria, para que ela funcione, né, embora não tenha sido provado ainda. A matemática está muito além dos sentidos humanos, da nossa intuição, e a dimensionalidade no machine learning ele vai estar associado a todas as características que vêm como consequência de um sistema que você esteja fazendo análise. Então a motivação para reduzir a dimensionalidade ela parte de 3 princípios básicos. Aceleração, então você vai reduzir o tempo de treinamento. Reduzir o tempo de treinamento, dentre outras coisas, é reduzir o custo computacional. Então alguns algoritmos, como KNN, eles sofrem muito, computacionalmente falando, para aprender, né, em sistemas com contexto de alta dimensionalidade. Eu passo a ter dezenas ou milhares de dimensões, né, e features. A visualização, né, que é transformar dados multidimensionais em representações 2D e 3D para uma análise até humana, para a nossa própria intuição. E aí a gente vai ver algumas técnicas que são especializadas nessa tarefa. E aí compressão, né, que é economizar o espaço de armazenamento e reduzir custos computacionais com grandes volumes de dados. Aqui tem uma estimativa, apenas uma simulação, da relação entre tempo de treinamento e dimensões. Se é que seja possível de se modelar isso, partindo de uma análise mais heurística, digamos que eu gaste aí 45 minutos para treinar um sistema com 1000 dimensões. E aí eu vou gastar 25 minutos para treinar com a metade, né? 100 dimensões, vou gastar 10 minutos, ou menos. 50 dimensões, vou gastar menos de 5 minutos. E 10 dimensões, menos de 5 minutos, né? 3 minutos. Então dá para atribuir um comportamento quadrático aqui, ou até exponencial, dependendo do caso, né? E aí, o que é a maldição da dimensionalidade? Ela é abordada no livro-texto, hands-on, né? Em resumo, quanto mais dimensões, mais problemas você vai ter. E aí a gente tem o fenômeno da esparsidade dos dados, que é, em espaços de alta dimensão, os dados tornam-se extremamente separados, né? Então a gente pode ver isso através de uma simulação também. Ela não tem o propósito de ser uma relação exata, mas é só para trazer uma intuição geométrica que os humanos não têm, né? De
do que acontece, né? Então, considere aí um hipercubo, tá? Um hipercubo, também chamado de tesseract. Ele pode ser considerado um cubo dentro do outro, né? Peço a paciência do ouvinte nesse momento. Estou usando o mouse, não tem mesa digitalizadora. Eu vou tentar desenhar um tesseract aqui, tá? Eu tenho aqui um cubo que estará inscrito em um cubo maior. É algo bastante contraintuitivo, né? À medida que você vai aumentando as dimensões de análise, considere as dimensões tendendo ao infinito. Né? Vai ver um desenho que vai ficar até sem sentido em determinado momento. Então, aqui eu tenho uma pequena simulação que foi implementada em JavaScript. Inicialmente eu estou com 3 dimensões. Eu vou arrastar o slider e as dimensões vão aumentar. Vou passar a 4 dimensões. Observe o que acontece à esquerda, um hipercubo, e considere à direita uma hiperesfera que está dentro do cubo. Né? Com 5 dimensões, começam a ter mais arestas. E os pontos associados às features desse conjunto de dados, eles tendem a se afastar do centro. Então o volume central ele vai diminuir. E esse volume tenderá às bordas. Né? Em 6 dimensões, 7, 8. Note que há um afastamento do centro. Né? Agora 9 e 10 dimensões. É uma questão de custo computacional, não consigo extrapolar para mais dimensões aqui, para não trazer complexidade a essa simulação, que não é exata, né? Mas note que é isso que acontece em essência. Em espaços de alta dimensão, um volume de um espaço está quase todo concentrado longe do centro, nas bordas. Na prática, estar perto das bordas significa que todo mundo está longe de todo mundo. Considere que você é um ponto que está se afastando de um conjunto de pontos. Assim como a expansão do universo, talvez, onde as galáxias se afastam de modo global, né, umas das outras. Isso faz com que você perca a representatividade dos dados se você está considerando uma técnica euclidiana. Né? Porque a distância euclidiana, nesse contexto, que é totalmente contraintuitivo, ela perde sentido. Eu tenho uma situação em que eu vou ter o volume interno se igualando ao volume externo, ao volume nas bordas. Não externo, né, perdão, pelo conceito, mas as bordas. E à medida que a dimensionalidade aumenta, a distância média entre os pontos converge para um valor quase constante, tornando o conceito de proximidade, que é o essencial para a técnica, menos significativo. Portanto, a sua técnica de treinamento KNN, por exemplo, em um contexto de alta dimensionalidade, ela não vai ser efetiva. Tá? E aí eu trago aqui uma pequena digressão também sobre o conceito de autovetores e autovalores. São pilares matemáticos dentro da redução da dimensionalidade. E, fundamentalmente, considere uma matriz quadrada, A, um autovetor V, que é um vetor não nulo, que satisfaz a relação aqui abaixo, AV igual a lambda V, onde lambda é o alto valor correspondente, e em redução de dimensionalidade, autovetores definem direções de máxima variância. Vamos lá. Direções de máxima variância é você observar o lugar certo, onde tudo acontece, digamos assim. Considere que a gente tenha dados espalhados, que a gente não conhece o problema em torno daqueles dados. Contudo, como observador, você pode olhar para o lado onde as coisas estão acontecendo, onde está tendo mais mudança. Né? Então, identificar os autovalores é isso. Né? Matematicamente, isso traz uma certa complexidade, mas que eu vou trazer aqui numa perspectiva de dedução matemática mesmo, né?
Então, assim, um autovetor é eu pegar um vetor original, considere que ele é grande inicialmente, né? Considere grande como um contexto de dimensionalidade, como se a dimensionalidade definisse o tamanho de um vetor. A direção e o sentido não vão mudar, mas o tamanho desse vetor ele pode ser mudado. E é como se eu estivesse pegando todo um contexto de um problema e comprimindo ele a um espaço menor. Para isso eu tenho que definir um hiperplano, tá? Então o autovetor, ele é um vetor que ao ser transformado por uma matriz A, a matriz transformadora, ele só vai poder mudar de tamanho esticando ou encolhendo, tá? O quanto o autovetor é esticado ou encolhido é chamado de autovalor, tá? Não confundir os conceitos. E esses autovetores e autovalores, eles ajudam a entender melhor as transformações dentro de um sistema. O sistema entenda como um espaço de variação, tá? Eles indicam direções naturais de onde foi transformado. Direções que não mudam, só escalam, né? E a técnica de PCA, ela vai ser baseada nisso. Ela vai ser totalmente baseada nisso aí. Porque a ideia dela, PCA, né, sigla em inglês, Principal Components Analysis, em tradução livre, a análise dos componentes principais, onde componentes são os autovetores selecionados, cujos autovalores são maiores. Vou repetir. Os componentes principais de um sistema serão os autovetores selecionados, cujos autovalores são maiores. Então eu estou filtrando a informação essencial de um sistema, trazendo esse sistema de um espaço de alta dimensão, reduzindo ou comprimindo os autovalores. Tá? Trazendo para um espaço, um novo espaço de análise, que vai fazer tipo um zip, né, uma compactação de toda a informação de um sistema, porém em um espaço muito menor. Como se eu fizesse um resumo de um fenômeno que aconteceu para a máquina ir lá e analisar, e ter menos coisa para ela analisar. Né? Em essência é isso aí. Então a gente tem que encontrar os eixos que capturam a maior variância, ou seja, a maior parte da informação, e que têm que ser ortogonais e independentes entre si, e assim eles vão permitir reduzir a quantidade de dimensões, preservando o máximo da informação essencial. Existe uma perda inevitável, e existe também um método de reconstrução, que eu vou tentar deduzir aqui. Tá? E aí o PCA ele vai começar basicamente assim. Eu vou calcular a matriz de convariância, depois eu vou calcular os autovetores e autovalores dessa matriz. Os autovetores vão indicar as novas direções principais, enquanto que os autovalores, a importância de cada direção. Né? Depois, eu vou ordenar os autovetores pelos autovalores de modo decrescente. Então, eu vou pegar os maiores autovalores que compõem os autovetores, e esses autovetores que têm os maiores autovalores serão colocados como prioridade. E essa escolha já vai me dar um novo espaço, né, de dimensões a ser analisado e reduzido. Tá? Para isso eu vou trazer um exemplo básico. Em astrofísica existe uma coisa chamada cubo de dados, que é considere uma galáxia, né, uma galáxia que esteja a anos-luz de distância, né? Ela tem aqui um bojo, um buraco negro, e ela pode ter um núcleo ativo, e ela tem os braços espirais. Digamos que seja assim. Digamos que seja uma galáxia como a nossa, Via Láctea. Quando eu vou observar isso, daqui da Terra, com um telescópio, equipado com algum mecanismo de espectros, né, vou fazer espectroscopia, eu não estou apenas tirando uma foto de um plano 2D, porque a gente enxerga daqui como um plano 2D. Eu estou tirando várias fotos
cada foto ela está associada a um comprimento de onda. Tá? Falando de um modo simples, né? É como se fosse a profundidade do cubo definida pelos comprimentos de onda. Então eu posso ter diversas imagens da mesma galáxia, mas com filtros diferentes. Isso forma um cubo de dados, em essência. Né? Então trata-se da mesma galáxia, porém quando eu observo com outro filtro, eu vou observar outra informação, uma outra região dela, porque as luzes, né, a luz, dependendo do comprimento de onda, ela consegue ir mais longe ou não. Comprimentos de onda mais baixos conseguem ir mais longe. Perdão, contrário. Tá? Comprimentos de onda mais baixos significam frequência maior. Essa frequência ela tende a espalhar mais depressa ao longo do meio interestelar. Tanto que a gente observa o Sol, pôr do Sol, vermelho, porque o vermelho ele tem uma frequência menor, baixa energia. Com relação ao azul, o azul tem uma frequência maior. E a frequência está inversamente proporcional ao comprimento de onda. Tá? Então, a gente observa o pôr do Sol avermelhado, dentre outras coisas, é porque ele está mais longe, digamos assim, do momento do pôr do Sol. Porque tem a distância entre o observador e o horizonte a mais aí, que dá mais tempo para a luz azul espalhar pela atmosfera e sobrar o vermelho. Né? Isso acontece quando a gente observa uma lua de sangue, né? Enfim, durante um eclipse lunar. Então a luz ela sofre com o meio interestelar, sofre espalhamento. Né? E a vantagem de você observar qualquer fonte astrofísica em diferentes comprimentos de onda é que você consegue diferentes profundidades desse sistema físico. Né? Isso traz um grande desafio da dimensionalidade. Né? Porque se há escassez de dados, você precisa decompor aquela informação para ter mais dados. Isso vai levar a gente ao underfitting, né? Que é uma escassez de dados que não permite que modelos de treinamento aprendam com aquele sistema físico. Por outro lado, se você tem muitos dados, você tem o overfitting. Né? Esse overfitting ele carrega ruído. Por exemplo, se eu observo uma imagem de uma galáxia, eu vou estar observando não só a galáxia. Eu vou ter efeitos do meio interestelar entre a galáxia e aqui a Terra. Eu vou ter efeitos da atmosfera da Terra, que embora sejam subtraídos por diversas técnicas, eles carregam, né, esses dados carregam parte do ruído da própria turbulência atmosférica, efeitos de refração, uma série de coisas que são mais e mais parâmetros e features dentro dessa matriz de covariância. Então, trazendo esse contexto, né, para explicar sobre a técnica, esse cubo aqui, então, ele vai ter dimensões x, y e gama, onde lambda, perdão, é a profundidade, que são os comprimentos de onda, que por sinal na física, lambda é usado para representar a grandeza do comprimento de onda, né? E aqui vão ter vários, tá? Vai de I até N. Então a gente não tem só as cores visíveis, né? A gente tem as ondas de rádio, que são os comprimentos de onda maior, por sinal a gente consegue até ver mais longe, né? Com rádio. E a gente tem os de maior energia. A gente tem o ultravioleta, a gente tem as micro-ondas, a gente tem raio-x, raios gama. Né? Então, estudar astronomia é estudar uma técnica multimensageira. A gente observa as mesmas fontes sobre ópticas diferentes. Né? Considere, então, D dimensões espectrais, vou chamar aqui de D, minúsculo, né? Para aplicar a técnica, vamos achatar o hipercubo numa matriz 2D. Cada linha será um pixel espacial XY. E cada feature, valores ao longo do eixo espectral. Tá? Então eu vou ter aqui uma determinada feature 1, que representa o comprimento de onda 1, o comprimento de onda 2, a
assim por diante, até o comprimento de onda n. Não sei quantos vai ter aí, tá? Só um exemplo base. O propósito é aplicar sobre os espectros o método PCA para achar os componentes espectrais comuns. Por exemplo, são as linhas de emissão. Tá? As linhas de emissão são uma grande procura, porque, por fim, um astrofísico ele não olha com o olho, né? No telescópio. Ele tem um equipamento que vai medir esse comprimento de onda. No fim, são um monte de linhas assim. Isso aqui é um espectro. Tá? E a largura dessas linhas pode indicar se a galáxia está se afastando, se aproximando localmente. Tamanho aqui, né? E aonde está tendo os picos pode indicar que tipo de elemento químico está presente nessa galáxia. Então, todos esses dados eles vêm através do espectro. Tá? E esse cubo de dados ele vai carregar toda essa informação aí. Então, digamos que eu tenho aqui, no primeiro passo, uma matriz X pertencente aos reais, com n vezes d dimensões. Onde n são as amostras, né, e d são as features. Lambda 1, lambda 2, lambda n. Subtraindo a média de cada coluna, eu vou ter que a média de x vai ser 1 sobre n somatório de i igual a 1 até n de xi pertencente aos reais no domínio de dimensões d. Cada linha é um valor que será centrado, né, cada linha dessa matriz. Então, centrar esses dados é muito importante, faz parte do método. Né? Onde eu vou ter a linha C como a matriz subtraída da transposta da matriz de médias. Vai entrar uma matemática bem chatinha aqui, mas é importante mostrar isso. Mais pra frente vai fazer mais sentido, tá? Depois eu vou calcular a matriz de covariância usando um fator de normalização 1 sobre n menos 1. Eu vou chamar a matriz de covariância de sigma, que vai ter esse fator 1 sobre n menos 1, com a matriz de centralização transposta pela própria matriz de d vezes d. E aí a decomposição espectral, ou decomposição das features, que são as dimensões, né? Ela vai ser descrita pelo somatório dos autovetores Vj, que são os autovalores lambda j, d, com j, né, começando em 1 e indo até d. Então, os Vj são os vetores unitários, os autovetores unitários. Né, e a ordenação, eu vou observar se o lambda 1 é maior do que o lambda 2, né, eu vou fazer essa ordenação de modo decrescente, do maior para o menor, e vou selecionar os primeiros k autovetores. Então aqui, lambda 1 maior que lambda 2, maior do que lambda n. Eu vou estar selecionando, então, os k primeiros autovetores, V1, V2 e VK. Isso vai me dar um array do novo espaço, né, de coordenadas. Quando eu fizer a projeção desse array, né, desse conjunto de autovetores,
eu vou ter um novo espaço reduzido no hiperplano Z, vou chamar de Z, que será a matriz de centralização vezes o espaço de autovetores selecionados, N por K. E aí cada linha nessa matriz Z é coordenada da amostra do espaço reduzido. Tá? E isso vai me levar a fazer a reconstrução. Porque se eu vou numa direção, eu consigo voltar. Né? É apenas multiplicar por um valor. Que não é só um valor, é um alto valor. Né? Que vai ser descrito por C chapéu igual a Z VK transposta. Portanto, X chapéu, a matriz original, porém revertida, é o C chapéu mais uns matriz de valores médios transposta. Então esse somatório vai descrever a forma da nuvem de pontos. Considere que é uma elipsoide. Né? Os autovetores serão as direções principais desse elipsoide. Tá? Peço perdão novamente e paciência. Em função da minha coordenação motora, escrevendo com o mouse aqui. Mas não vi uma forma melhor de mostrar isso. Tá? Os autovalores serão um comprimento ao longo dessas direções. Então, tem aqui um espaço tridimensional. X, Y, Z. Onde eu tenho as direções que foram escolhidas de observação. E os autovalores nada mais são, né, do que o comprimento desses autovetores. O tamanho deles. Né? Na direção de maior dimensionalidade para a direção de menor dimensionalidade. Então, no fundo, é isso. É uma escolha. Né? Fazer esses cálculos pode ser bastante enfadonho, principalmente se tratando de espaços de alta dimensão. Né? Eu trouxe um exemplo, tá? De um caso simples, considerando aí espectros curtos de 3 canais, 3 filtros de observação, podem ser vistos no contexto da astrofísica, né? Apenas como um exemplo. Considerei que eu tenho 4 espectros: raio-x, vermelho, azul e infravermelho, digamos. Né? Eu tenho uma sequência de imagens de uma mesma galáxia, onde eu tenho esses dados variados nesses espectros, e eu preciso reduzir essa dimensionalidade para encontrar relações. Será que o vermelho está associado com o infravermelho? Quanto está associado? Então essa região ela tem qual energia? Ela está crescendo, se expandindo para qual lado? Que lado está nascendo mais estrelas? Né? E que lado está morrendo mais estrelas? Né? Observando por essa ótica, né? Basicamente aí eu pegar e fazer esse processo passo a passo. Né? Então eu vou ter uma matriz X. Essa matriz ela vai ser tipicamente, pode ser de 100 por 100, 1000 por 1000, né? Vou trazer um exemplo muito simples. 3, 2, 2 e 0. 2, 3, 2 e 0. 2, 2, 3 e 0. E a interpretação disso é que eu tenho 3 posições, 3 picos de canais diferentes e uma posição sem sinal, que é essa linha 0 aqui. Apenas como um exemplo, né, simples de variação espectral desse conjunto de canais aí. Eu vou ter que obter a média das colunas, então eu vou ter, passando para a próxima página, x médio vai ser igual a 1/4, são 4 espectros, né? 3 mais 2 mais 2 mais 0. Isso vai dar um elemento aqui, tá?
Depois eu vou ter, somando outra coluna, 2 mais 3 mais 2 mais 0. Depois eu vou ter 2 mais 2 mais 3 mais 0. 2 mais 2 mais 3 mais 0. Uma matriz aqui de 3 linhas, uma coluna, tá? Que vai dar um valor fracionário, né? Três mais 2, vai dar 7 por 4. Três mais 2 também vai dar 7 por 4. Pegando esse exemplo de propósito, para facilitar os cálculos. E 7 por 4. 7 por 4 é 1,75, mas o valor não importa. A minha ideia é mostrar o fluxo do pipeline do PCA, que ele é muito generalista, ele vai mostrar esse caminho, né? Até as outras técnicas que depois a gente vai explorar de modo mais alto nível, tá? Depois que eu tirei a média dos dados, eu vou centralizar esses dados, e centralizar é subtrair a média de cada linha. Então eu vou ter a matriz centroide, estou chamando ela carinhosamente assim, de, perdão, x menos x média transposta, que pelas minhas contas aqui ela vai dar 1,25, 0,25, 0,25, 0,25, 1,25 e 0,25. A terceira linha, 0,25, e 1,25. O que é esperado, né, nesse caso? Analisando a simetria desse problema proposital, que foi colocado como exemplo, é que as somas vão dar 1,75. E a última linha ela tem que ser justamente o negativo disso, para que se anule, né, e a gente tenha o resultado fechado. Não se preocupe com os números, se preocupe em observar o passo a passo. Considere fazer isso para uma matriz de 1000 por 1000. Você não vai querer fazer isso, né? Com base nisso, a gente vai chegar numa matriz de covariância, considerando aí o n igual a 4. Eu vou ter que aquele fator de normalização 1 sobre n menos 1 vai ser igual a 1/3. Portanto, a matriz de covariância será 1/3 da matriz centroide transposta por ela mesma que é igual, vai dar uma dízima, tá? Uma série de dízimas periódicas, mas é porque, bom, os números não vão ajudar muito. Mas aqui eu tenho uma dízima em 3, eu tenho 1,25, 1,25, e aqui eu tenho a diagonalização da matriz, ó, eu vou ter tudo igualzinho. 1,583 dízima e 1,583. Com o resto aqui em 1,25, tá? Por simplificação, vou pular esse processo. Mas é importante que se foque na diagonal dessa matriz.
que é, dentre outras coisas, a matriz de autovalores e autovetores. E a gente está atrás, né? O determinante dessa matriz, olha que legal. Eu acho fascinante o determinante. Ele é a matriz de covariância menos a matriz escalada, tá? De autovalores, por I, tem que ser igual a zero. Essa é a condição de minimização ou maximização das direções onde terão a maior variância, né? E fazendo as contas, a gente pode selecionar 3 espectros. Lambda 1 será aproximadamente igual a 4.083. Lambda 2 aproximadamente igual a 0.3. E lambda 3 igual a 0.3 também, dízima, tá? Isso me dá uma direção. E aí, o primeiro autovetor é justamente a direção 1, 1 e 1. Um autovetor unitário aí, para a simplificação dos cálculos, que vai indicar uma estrutura comum entre os 3 canais. E isso vai representar uma forte característica global, tá? Então, o V2 ele tem esses 3 aqui, os valores: 0,519 menos 0,286 e 0,805. O V3 é menos 0,816, 0,408 e 0,408. Essa repetição e essa, né, é o que indica aí essa forte característica global do sistema observado, que acontece muitas vezes, né? Diferentes comprimentos de onda observados vão ter características comuns, que é o meio interestelar e o efeito do ruído. Com isso a gente consegue dar um passo em direção a entender a estrutura de uma galáxia. Porque a gente consegue separar o que é comum a 2 espectros diferentes, no fundo o que estamos fazendo é subtrair o efeito do meio interestelar. Por isso que eu quis trazer esse exemplo numérico e visível, né, para justamente mostrar como o PCA funciona na prática, né? Os outros 2 eles vão capturar aí pequenas variações diferentes entre canais. A variância vai ser a soma dos autovetores. Então, se eu somar esses 3 valores aqui, por exemplo, eu vou chegar em 4,75. E a razão, ou as razões, né? PC1 e PC2, componentes principais de 1, componentes principais de 2, eu vou ter aqui 4,083 na dízima por 4,75, que é a soma, né, a variância. Eu vou chegar aproximadamente em 0,85
com a variância acumulada. Isso significa que 85% aproximadamente dos dados estão carregando as informações principais. 85% da informação principal está ali, enquanto que o restante foi perdido, né? Esse é o custo, e é isso que é chamado de maldição da dimensionalidade. Tá? Então, assim, reduzir de 3 dimensões para 1 dimensão preserva aproximadamente 85% da variância. Uma vez que eu tenho isso, eu consigo fazer a reconstrução, fazendo um processo inverso. E eu vou pular essa parte, para não ficar maçante aqui, essa resolução, essa minha coordenação motora, invejável, eu sei. Mas a ideia principal foi passada. Tá? Então, recapitulando, os autovetores são as direções invariantes sob transformação linear. E na técnica de análise de componentes principais, eles vão representar, então, as direções de máxima variância dos dados. As direções onde tudo acontece, onde os eventos que definem aquele fenômeno estão acontecendo de modo em essência. Tá? E os autovalores são produtos escalares que representam a magnitude, tamanho da variância ao longo de cada vetor. Eles indicam, então, as direções mais importantes, porque eles capturam justamente onde a variância está maior. Tá? Esse limiar entre o quanto de autovetores eu preciso selecionar em função do número de dimensões vai nos levar a um método conhecido como identificação do cotovelo, que é basicamente um gráfico. Se eu puder atribuir um gráfico aqui. O eixo horizontal é o número de dimensões e o eixo vertical, a variância. O que acontece tipicamente é que, à medida com que eu aumento as dimensões, a variância vai aumentando. Chega um momento que esse gráfico ele começa a não crescer tão rápido, ele começa a ter um crescimento mais lento, né? E aí, quando você localiza esse ponto, você identificou o que é chamado de cotovelo. Tá? É a ideia do cotovelo, aqui a dobra. Né? E esse cotovelo ele é justamente um limiar que está dentro dos parâmetros do PCA da biblioteca Scikit-Learn, que você consegue obter um ponto ótimo entre o quanto de informação eu preciso de fato daquele sistema. Né? Eu cheguei a fazer uma simulação, que eu vou mostrar aqui. Um momento. Estou abrindo aqui, tá? Aqui eu tenho o gráfico, que eu mostrei, para um determinado dataset genérico. O cotovelo está aqui. Ó. Está preservando aproximadamente 58,87%. Então, 58,87% da informação foi preservada nesse dataset em especial. E o limiar é 95%, tá? Que é esse aqui, esse valor aqui, esse ponto aqui. Então, a partir desse ponto, o gráfico deixa de crescer de modo veloz. E esse é um ponto ótimo considerado aí, tá? Eu consigo até arrastar aqui, deixa eu rodar aqui de novo. Eu estou usando aqui a biblioteca Scikit-Learn, importando o método PCA de decomposição. Aqui uma parte só que me importa um dataset qualquer. Né? Eu carrego os dados x e y, eu aplico as transformações de normalização
E o PCA está aqui, já está implementado, né? Então é muito simples. Digamos que eu queira preservar aí 95% da informação, eu consigo controlar isso por uma variável, vou chamar ela de limiar, né? E aqui eu já tenho a função que vai plotar os componentes PCA, fazendo o ajuste de transformação das matrizes de covariância. E aqui eu já ploto o gráfico. Tá? Que é muito bom, né? Porque eu não preciso fazer tudo na mão, igual eu fiz aqui, como demonstração. O sofrimento ele é impressionante. Então aqui eu estou vendo que à medida que eu vou aumentando as dimensões, aumentar dimensões significa aumentar o número de componentes no array. Quanto mais dimensões eu tenho de um problema, mais informação eu tenho do problema. Porém, muita informação, ele pode ser uma maldição, né? Isso pode ser uma maldição para você. Então, por quê? Porque vai carregar ruído, vai carregar o custo computacional vai ser maior, o tempo de treinamento vai ser maior, e a precisão, a acurácia do seu modelo vai cair. Né? Então, quanto mais dimensões eu tenho, mais componentes. Componentes são autovetores. Mas aí quando eu seleciono o conjunto de componentes, componentes são autovetores, né? Cujos autovalores são os maiores, eu estou, no fim das contas, selecionando um cotovelo, que é esse ponto amarelo aqui. Que para esse dataset está mostrando que para eu preservar 95% da informação, eu preciso selecionar 40 autovetores. Mas eu posso selecionar mais, quantos eu quiser. Então ele me dá o número de posições da matriz, né? A gente pode pensar assim. No fundo é isso, é uma matriz de um novo espaço de coordenadas que está carregando informações de um sistema que foi comprimido. Tá? Bom, com isso eu sigo adiante. Aqui eu trago um resumo para ficar em registro aí do pipeline do PCA, né? Que relembrando, basicamente eu tenho um dataset, uma matriz, eu tenho que fazer a centralização dos dados, que significa subtrair a média de cada feature. Eu calculo a matriz de covariância, que vai ser essa matriz centrada com a transposta da matriz original. Faço a decomposição dos autovetores, calculando os autovetores e autovalores dessa matriz centrada. Depois eu faço a seleção dos componentes, que é ordenar os autovetores para um autovalor decrescente. Né? Selecionando os K maiores autovalores. Os K maiores autovalores são, no fundo, os componentes principais, né, por isso o nome, que me permitem achar o cotovelo. E quando eu acho o cotovelo, eu estou achando o ponto ótimo de preservação da essência do sistema. Tá? Fazendo essa projeção, eu tenho aí um novo hiperplano contendo toda a informação essencial que eu preciso. Aqui um gráfico de exemplo que eu acabei de fazer, né? E mostrei a simulação. E aí tem um problema. O PCA é uma técnica que funciona bem com dados lineares. Se esse dado for curvo, ele falha, né? Ele funciona bem com coisas lineares. E aí tem uma técnica chamada kernel PCA, que vai tentar aí contornar esse problema, considerando que eu tenha um comportamento gaussiano, né? Digamos, um problema clássico é colocado como rolo suíço. Qual que é o truque? O kernel PCA ele permite operar em espaços de alta dimensão, só que sem calcular explicitamente as coordenadas do novo espaço. Então ele tem a capacidade de lidar com estruturas não lineares. Ele é um método muito usado, a documentação dele pode ser achada aqui no Scikit-learn, na biblioteca oficial aqui, né? Aqui estão os códigos que você usa para fazer essa importação, a Make Circles, né? Aqui está mostrando as vantagens de se usar o kernel na análise de componentes principais. E ele traz um dataset onde os dados de treinamento são curvos. Tá? E aí se você usar o PCA ele vai falhar. Então você tem que usar o kernel PCA. Quando você não usa, olha o que acontece. Né? Você vai ter um modelo de aprendizagem mentiroso. Né?
Ele vai aprender com dados errados, que não fazem sentido. Então aqui eu tenho a projeção de teste usando o kernel PCA e aqui usando só o PCA. Dá para ver, né, a diferença. Então lembramos aí que o PCA ele transforma os dados linearmente. Intuitivamente isso significa que o sistema de coordenadas será centralizado, redimensionado em cada componente em relação à sua variância, finalmente rotacionado. Então quando a gente está fazendo isso, a gente está rodando, né, o dataset. Os dados obtidos com essa transformação são isotrópicos, ou seja, eles são iguais em todas as direções. E agora podem ser projetados em seus componentes principais. Assim, observando aí a projeção feita pelo PCA, ou seja, a figura do meio, vemos que não há alteração em relação à escala, de fato, sendo os dados dois círculos concêntricos centrados em zero. Os dados originais já são isotrópicos, tá? No entanto, podemos ver que os dados foram rotacionados. Como conclusão, vemos que tal projeção não ajudaria na definição de um classificador linear para distinguir amostras de ambas as classes. E aí o uso do kernel, em especial, ele vai permitir uma projeção não linear. E aí aqui é usado o kernel RDF e espera que essa projeção desdobre o conjunto, desenrole, né? O livro usa um exemplo clássico do rocambole suíço. É quando você pegar um rocambole e antes de você aplicar o PCA, você desenrola ele. Então sai de um espaço curvo para um espaço linear. E aí aplica o PCA. Preservando aí as distâncias relativas, né, dos pares. E separando essas amostras aí em duas classes. Então a técnica sempre é essa. Você tem que chegar num conjunto que vai te permitir aplicar a técnica. Muitas vezes você não vai ter esse conjunto. Porque justamente você está lidando, quando você lida com problemas de machine learning, você lida com problemas que não têm solução algorítmica simples, né? No fundo, às vezes você não sabe o que você está lidando, então você vai ter que aplicar uma técnica. E às vezes você vai precisar aplicar outra. Né? E no fim das contas, trata-se de fazer escolhas. Né? Escolhas de direções de análise que vão definir autovetores e autovalores para um espaço coordenado e vai melhor descrever aquele problema. Aí que está o desafio. Você muitas vezes não vai saber. Né? Então é aí que entra o poder do machine learning. Aqui mostra os dados originais de teste, olha só, primeira figura aqui. Aqui é a reconstrução via PCA e a reconstrução via kernel PCA. Você vai encontrar resultados diferentes. E, de fato, essa transformação inversa, você não pode confiar muito nela, né, como uma retroprojeção analítica. Então, ela não é uma reconstrução exata. E aí vai ter outros métodos que essa documentação, entre outras, vai trazer mais detalhes, a depender do seu dataset. Tá? Bom, passo agora para Manifold Learning, com as abordagens não lineares. Além do kernel PCA, eu vou ter o que o livro aborda como uma das principais, é a Local Linear Embedding. Numa tradução livre, é uma incorporação linear local. Ele preserva relações locais entre vizinhos próximos. Cada ponto é representado como uma combinação linear de seus vizinhos. Eu vou ter a TSNE, The Distributed Stochastic Neighbor Embedding, que é uma incorporação aleatória da distribuição das vizinhanças. Stochastic me lembra o problema que levou Einstein ao prêmio Nobel, que é o movimento browniano. Né? Muita gente acha que o Einstein ganhou o Nobel pela teoria da relatividade. Einstein estudou o movimento browniano, que definia justamente uma força estocástica. Não posso deixar de lembrar, né? Essa abordagem, que ela é probabilística, né? Ela é ótima para visualização, ela vai preservar as estruturas locais e revelar clusters aglomerados, né, de dados em alta dimensionalidade. Tem também a UMAP, Uniform Manifold Approximation and Projection. Projeção e aproximação de múltipla aprendizagem uniforme. São siglas grandes, né? Tem que ler até 2 vezes para pegar, mas são variações, né, da mesma técnica PCA, contudo, justamente essa escolha de direções de observação.
Essa ela combina velocidade e preservação de estruturas globais e locais. E ela é ideal para grandes conjuntos de dados. Então aqui eu tenho uma comparação entre PCA, que é mais linear, né? E a T-Distribution, Stochastic, Makeboard Embedding. Aqui eu tenho um dataset mais assim espalhado, não está tão linear, né? E aí eu preciso ter essa abordagem, que ela é probabilística, e que ela vai preservar, acima de tudo, não as distâncias euclidianas, porque elas perdem o significado nesse caso, né? Mas ela preserva a probabilidade de vizinhança. Então é um método probabilístico que funciona bem de modo local. Ela vai falhar em comparações globais de distância, né? Trade-offs. Trade-offs é justamente o equilíbrio entre a perda de informação e o ganho computacional. Então, por exemplo, eu tenho aqui no gráfico verde o desempenho do modelo. E o gráfico azul, o tempo de processamento. Eu noto que o tempo de processamento ele cai. Perdão, o valor normalizado cai à medida que eu reduzo a dimensionalidade, né? Quanto mais dimensões mantidas, mais informação é preservada, como a gente viu, mais menor é o ganho computacional. Desempenho. A redução excessiva pode degradar o desempenho de modelos preditivos por perda de informação relevante. Então, tem um ponto, né, de equilíbrio que a gente viu. Então, não posso reduzir muito também, senão eu vou estar perdendo informações essenciais e relevantes, né, para o treinamento. E algoritmos complexos, como esse estocástico, né, ele pode ser mais computacionalmente intensivo, especialmente em grandes datasets. Então, é um balanço entre o que eu chamei aqui de alfa, beta e gama. Alfa é a perda de informação, beta o tempo computacional e gama a complexidade. Eu não posso deixar de pensar numa teoria unificada como físico, né? Físicos sempre procuram teorias unificadas. O livro do Merion ele traz o princípio da minimação, que é muito interessante nesse sentido, né? Se a gente pensar nos dados como um sistema físico, com alto grau de incerteza, imprevisibilidade algorítmica, cada dimensão ela é um grau de liberdade do sistema, né? Então, reduzir essa dimensionalidade é como confinar, é tirar a liberdade desse sistema, limitando seus movimentos, né? E aí eu consigo concentrar o que a gente chama na física de energia. Na verdade, a energia ela não existe, né? Ela é uma abstração matemática. Em mecânica clássica, em especial, você consegue ver isso de uma forma bem interessante, através da equação de ordem Lagrange. O princípio de Hamilton, né, que vai derivar as equações de Frobenius, Rodrigues e o espaço riemanniano, né. A energia é uma abstração matemática. E por ser uma abstração matemática, os físicos costumam falar que é como se você estivesse colocando as coisas para baixo do tapete, juntando numa variável global em mais alto nível na linguagem da computação, né, analisando um sistema a partir dos seus inícios e fins, ignorando seus meios. O que acontece no meio do caminho é muito incerto. O importante é analisar de modo global, né? Se eu tenho uma pedra caindo, bom, é importante eu saber que ela tem uma energia potencial. Essa energia potencial se transforma em cinética. Com isso eu tiro a velocidade a partir da altura. Claro que com a gravidade, né, mandando aí enquanto um alto valor desse espaço de autovetores, que é o movimento dessa partícula em queda livre. Então, a energia ela concentra as informações nas direções mais relevantes, a gente vai pensar assim, né? E aí eu chamei de fidelização global parâmetro alfa, que é a preservação da estrutura geral dos dados em grandes escalas. O beta é a fidelização local, que vai preservar as estruturas locais e vizinhanças. E o gama, a separabilidade, com a capacidade de esparsidade dos dados, que vai medir a capacidade de distinguir diferentes classes ou clusters. Se a gente pudesse colocar isso numa equação geral, claro que aqui eu estou trazendo uma perspectiva da física, misturada com uma formalização matemática, que não necessariamente ela está desenvolvida, está explícita dessa forma na literatura, mas eu estou trazendo 3 literaturas diferentes e estou trazendo uma perspectiva nova de análise nesse sentido. Deixem aberto, né? Gostaria muito de discutir sobre isso.
até que ponto eu posso estar fazendo certo ou errado aqui, mas não pude deixar de pensar nisso e estou trazendo essa discussão, estou deixando em aberto, tá? Eu estou pensando assim, cada técnica de redução de dimensionalidade, na verdade, ela está representando, no fim das contas, se é que possamos pensar assim, uma combinação específica desses três ingredientes, alfa, beta e gama. Então estou decompondo, tá? Em três problemas. Três parâmetros-chave que, assim como a gravidade define a velocidade com que uma pedra vai cair, a partir da altura dela, alfa, beta e gama são a gravidade, os parâmetros governantes, né, que controlam aí a melhor escolha de técnica de redução de dimensionalidade. Mas aí no fim, claro, o juiz disso tudo vai ser o tempo de treinamento, né? Então assim, por mais que não exista uma receita fundamental para a melhor escolha, eu estou trazendo essa analogia. Porque na mecânica quântica, conforme o Sakurai traz aí também essa abordagem de teoria de aproximações, né? A equação de Schrödinger, ela é uma equação de conservação de energia. E é definido uma função de onda chamada psi de RT. Onde psi é uma coisa que ninguém faz ideia do que é, né? A física faz isso com as coisas. É um conjunto de abstrações que vai trazer todas as soluções de um determinado sistema físico. Todas as soluções, eu quero dizer, todas as dimensões, né? Então tudo está ali debaixo do tapete. É como um ente de energia. Eu tenho aqui um termo que está separando a energia cinética, a partir de uma definição do momentum linear, né? Também conhecido como quantidade de movimento, que é uma grandeza também que encapsula o movimento na física, que é definido pela constante de Planck, né? Pela massa da partícula. E um potencial, esse potencial ele é explorado de diversas formas, um potencial elétrico, né? Que vai definir, dentre outras coisas, a função de onda. E por fim, a função de onda, depois ela o módulo quadrado dela, no somatório de uma integral, ele dá a distribuição de probabilidades de posição de se encontrar um elétron no átomo. E eu não posso deixar de observar as nuances que uma coisa tem em relação à outra. A função de onda, então, vai descrever completamente o estado quântico de um sistema contendo todas as informações possíveis. De informação é dimensão, tá? E, analogamente, a redução de dimensionalidade ela é uma transição para estados estacionários que preservam a essência do sistema. Como se estivesse confinando esse sistema a um espaço menor de dimensões e de informações, né? A um caso restrito, onde eu posso analisar ele de forma mais local e fazer inferências sobre o seu estado global, filtrando informações relevantes, né, num contexto específico. Deixo isso como um pensamento em aberto, mas eu acho que é uma analogia justa, né? Por mais que ela não possa ser real, ela me ajudou a entender em alto nível, né, esse conjunto de técnicas. Que seria muito legal, né, se tivesse uma equação onde tivesse encapsulado todas as técnicas e houvesse um princípio fundamental com constantes, parâmetros, que derivasse as técnicas PCA, término PCA, a estocástica, como casos, soluções, né, naturais, como se estivesse achando as raízes de uma equação de segundo grau, né? Como físico, eu penso muito nisso, tá? Peço desculpas se eu estou ferindo as leis da computação, mas é algo que é interessante pensar, né? Por mais que não seja exato assim. Então eu fiz uma análise de diversas técnicas, as três principais que o livro aborda, né? Mas também tem outras. Eu montei um gráfico de radar com todas elas e usando aí o alfa, o beta e o gama como condições de contorno, né? Então, assim, o PCA ele vai ser muito bom com dados lineares, ele é rápido, interpretável, ele falha em sistemas não lineares. Se eu isolar ele aqui, vou colocar ele aqui sozinho, né? Porque ele é o pai de todos, vamos dizer assim, né? Então, se é que essa análise minha é válida, de modo geral, a gente pode dizer que o PCA ele tem uma alta fidelização global. Ele olha numa direção que vai priorizar o estado global do sistema.
em detrimento da separabilidade dos dados e em detrimento do, do estado local. Né? Então, cada escolha, uma renúncia. Conforme a terceira lei de Newton, né? Se você faz uma escolha, você tem que deixar algo para trás para você conseguir ir mais para frente. Então, acho que é muito isso. O LDA. O LDA ele é bom com dados rotulados e lineares. Ele maximiza a separabilidade entre as classes. E ele é ruim com classes não lineares ou sobrepostas. Vou colocar ele aqui em conjunto com o PCA. Note que ele abrange, né, um espectro bem maior, né? Mas há um detrimento de que ele faz uma análise muito mais global. Né? Kernel PCA. Ele é bom com dados não lineares. Ele vai contornar o problema que o PCA não consegue, desenrolando lá o rocambole suíço. Ele é flexível, ele captura relações complexas, mas ele tem um custo computacional intensivo. Então, colocando ele em perspectiva aqui, ele vai ter essa cara, né? De repente, com uma combinação de PCA com kernel PCA, talvez faça sentido no dataset. Tudo são escolhas, né? Escolhas de onde observar. Você pode estar vendo ruído demais, você pode estar pagando um preço alto por custo computacional, mas você pode estar conseguindo informações relevantes. Tudo é um balanço que o observador, o usuário do machine learning, da técnica de treinamento, tem que fazer. E se ele não analisa antes a redução de dimensionalidade adequada, não adianta qual técnica ele vai escolher. Ele pode escolher a melhor de todas, ele pode ter o melhor computador de todos, mas ele vai estar, talvez, estudando ruído. O modelo vai estar aprendendo ruído, não vai estar explicando o problema. Como ficaria então o Stochastic? Ele é bom para visualização, ele não é linear, ele preserva estruturas locais, diferente do PCA, mas ele não preserva globais. Como vai ficar aqui? Ele já vai para o lado do gama. Ele vai priorizar a separabilidade dos dados. Né? Então ele vai ter um outro espectro de observação. Assim como um espectro de observação de uma galáxia. Cada escolha de comprimento de onda que você faz é uma renúncia em função da outra. Né? Por isso eu trouxe o problema como contexto. O MAP. Ele é bom com Big Data, ele é rápido, preserva estruturas globais e locais. Mas ele falha com parâmetros mais sensíveis. Né? Então aqui, justamente, ele vai ter um ajuste fino ruim, porque justamente ele abarca um espectro maior, assim como o kernel PCA, mas ele é maior ainda que o kernel PCA. Vale a pena? Não sei. Né? Isso vai depender do seu dataset. O ISOMAP é bom com dados de aprendizagem suave, preserva distâncias geodésicas em espaços curvos, né? Mas falha quando a amostragem está muito separada. Então, como que vai ficar aqui? Vai cobrir um espectro grande aí. Né? Claro que isso aqui é uma normalização de uma equação que eu estou trazendo apenas como uma análise geral de uma tabela grande que eu fiz do custo e do detrimento, né, de vantagens e desvantagens de um método com relação ao outro. Existem também métodos híbridos. O MDS é um deles. Ele preserva distâncias globalmente, mas falha com dados curvos. Então ele cobre também um espectro maior. Quanto maior esse espectro, né, tipicamente eu acho que dá para pensar que maior a perda de informação, talvez. Né? Justamente você está olhando um espectro maior, você está pegando mais dimensões, você tem um custo computacional maior, mas aí você pode estar analisando ruído. Né? Pode não ser tão bom. E aí, colocando todos, né, fica bem legal isso. Ficou poluído, mas dá para ver que o PCA e o LLE vou isolar aqui. PCA em azul, LLE em vermelho e TSNE, que é o Stochastic, em roxo. Eles são os métodos mais decididos, se é que a gente possa chamar assim, né? Eles olham e focam em uma direção, em detrimento de outras. Mas eles são mais precisos. Por outro lado, né, os outros,
vão cobrir espectros maiores. LDA, o ISOMEC, o MDS, olha só. O kernel PCA tem um equilíbrio nele, né? Mas ainda é um espectro grande. E o MAP. Estou aberto a discussões, né, sobre possíveis erros na minha visão. Posso estar com uma visão errada, mas eu trago aqui, né, essa abordagem de análise em alto nível de vantagens e desvantagens de uma técnica em relação à outra. Se a gente pudesse organizar um fluxo de decisão, um pipeline, para uma análise, pelo menos inicial, né, o objetivo primário é a visualização. Se for isso, se a visualização for importante, use o estocástico, para você ter essa preservação global, né, ou o MAP. Se for aceleração, aí usar o PCA, e o kernel PCA vai ter menor custo computacional. Se for um dataset grande, PCA e o MAP. Se for um pequeno, pode usar o estocástico aí, do LLI. Se for linear, bom, PCA, sem dúvida. É o melhor método aí. Agora, se já não for linear, aí tem que partir para o kernel, PCA, o stochastics, né? E aí vai ter mais custo computacional. Se você quer preservar a estrutura, sem dúvidas, stochastics com LLI. De modo local. Agora, se for mais global, PCA e o MAP. Tá? E se pudesse colocar no gráfico a ordem de priorização de uso, você começaria com PCA e para a exploração inicial o Stochastic. Tá? Em vermelho aqui Stochastic, PCA em azul. Depois passando para kernel e o MAP. Por último, LLI. Claro, depende muito do seu dataset, mas de modo geral, né, essas escolhas e essas combinações você pode usar para uma análise inicial esse fluxo aqui, um teste. Né? Então, uma síntese final, a redução de dimensionalidade ela é a arte da simplificação de dados complexos. Ela é mais que uma técnica computacional, um conjunto de técnicas. Ela é uma filosofia de simplificação que encontra eco em diversas outras áreas multidisciplinares, na física, na biologia. Né? Eu trouxe o exemplo do cubo de dados da astrofísica. Mas o cubo de dados, de modo geral, ele está presente em outras áreas. Né? Então, o foco essencial, importante para identificar e preservar direções de máxima informação, descartando redundâncias e ruído. Encontrar o equilíbrio, ponto ótimo entre a simplificação e preservação de informação relevante, e a contextualização, né, que é selecionar técnicas apropriadas para cada problema específico. Isso não é uma receita de bolo, né? É uma receita base. E o bolo você que vai decorar ele. Né? Então, se a gente pudesse colocar isso em poesia, o tempo de treinamento ele se torna o testemunho, o erro de reconstrução, o advogado, e o custo computacional vai ser o juiz, que vai julgar se você fez uma boa escolha de técnica, combinação de técnicas, que em conjunto vai dizer se você fez uma boa escolha, né, de redução de dimensionalidade, e o modelo de treinamento aí já é outra história. Né? Então a redução de dimensionalidade é um passo inicial muito importante antes de qualquer escolha de modelo de treinamento, porque o dataset ele vai definir a técnica de redução de dimensionalidade, que é onde você vai filtrar a direção que você vai olhar, que é onde você vai ter mais dados relevantes, e o quão representativo vai ser essa base de dados. E um pipeline normal, né, de machine learning é você enquadrar o problema, confinar ele, e qual é a big picture? O que você quer extrair dele? Você precisa ter uma hipótese. Você precisa saber qual ferramenta você vai usar para você executar o serviço. Você não pode sair no escuro e tentar usar um martelo, né, para um parafuso ser colocado. Não é porque você tem um martelo nas mãos que tudo vira prego. Né? E aí você vai obter os dados, você vai preparar esses dados. Preparar os dados é escolher a melhor técnica de redução de dimensionalidade. E aí você vai escolher um modelo de aprendizado,
de acordo com o seu dataset e a técnica que você usou. E nesse ponto, muitas vezes você vai precisar voltar na redução de dimensionalidade e combinar com outras técnicas ou outros modelos. Né? Você vai apresentar uma solução e vai fazer o teste. A partir do teste, a acurácia é o que vai ser o juiz que vai dizer, ó, você fez a escolha certa, você fez a melhor escolha de modelos. E muitas vezes você não vai conseguir achar o melhor modelo, mas você vai conseguir achar um modelo suficiente para descrever determinado fenômeno. Né? Então essa é a reflexão que eu deixo e fico em aberto para discussões, né, em torno das analogias que eu trouxe aqui e em torno dessa área que é tão fascinante. Né? Muito obrigado a você que chegou até aqui e um abraço.